Olá, seja bem-vinda ao nosso segundo módulo de precificação de serviços estéticos. Esse é um dos módulos que eu considero mais importante, então, por favor, preste muita atenção, anote todos os detalhes que você julgar importante, tá bom? Porque nesse módulo eu vou ensinar como que você vai precificar os teus serviços, como que você vai precificar, qual a maneira correta de você fazer isso com a sua limpeza de pele e tantos outros serviços que você for fazer aí na sua vida profissional. Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe 3 frases para que vocês possam refletir. Como vocês já perceberam, esse curso é um curso muito voltado para que vocês compreendam o que realmente é uma estética humanizada. E eu não tenho como falar de estética humanizada sem mencionar o real motivo disso, que é Deus. Para mim, Ele é absolutamente tudo, é o meu Criador, é quem nos trouxe até aqui, é quem realmente me deu o meu propósito de vida. Então, todos os nossos conteúdos, eles vão ser embasados na Bíblia principalmente, porque eu vou trazer aqui passagens bíblicas que vão contextualizar o que eu estou trazendo para vocês e frases também de pensadores, de pessoas que foram muito importantes para nós, para que a gente consiga deixar o nosso curso mais leve, mais descontraído e coloque você para refletir sobre essas frases que eu trouxe. O primeiro versículo que eu quero que você comece a refletir é o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Isso é um versículo que está em Provérbios, capítulo 13, versículo 11. E por que eu trouxe justamente esse primeiro versículo para contextualizar a nossa aula de precificação? Porque quando nós falamos em dinheiro, quando essa palavra dinheiro vem à tona, nós vivemos, em um país onde a desonestidade acaba chegando aos nossos ouvidos, às nossas vidas, e eu quero que vocês tenham a plena consciência de que isso é bíblico. Nunca devemos ser desonestos com absolutamente ninguém. Então faça devagar, faça aos poucos, comece pequeno, que logo logo você vai crescer e você vai crescer em abundância, porque Deus vai abençoar, tá bom? Um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Essa frase foi o Henry Ford que nos falou, que nos deixou, para que a gente possa refletir sobre ela. Por quê? O nosso negócio, ele vai muito além do dinheiro. O dinheiro, ele não tem que ser o nosso senhor, muito pelo contrário, nós temos que ser a senhora do nosso dinheiro. O nosso dinheiro, ele não pode chegar ao nosso coração. O nosso propósito de vida, o nosso propósito de trabalhar tem que ser muito maior do que o dinheiro em si. É o que eu sempre falo, o dinheiro da minha paciente não pode ser mais importante do que a saúde dela, e eu quero que essa frase, se você puder, anote ela, coloque em todos os lugares visíveis para você, para que isso nunca saia da sua cabeça, para que você tenha realmente isso incorporado no seu subconsciente, para que nunca, de maneira nenhuma, isso venha a acontecer com você, como acontece com diversos profissionais da nossa área. Um outro versículo que eu trouxe é o seguinte: então lhes disse, isso Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse versículo está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então Jesus já trouxe pra gente, já deu um alerta. Tomemos cuidado com a ganância, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos ser mulheres ricas
em nome de Jesus, mas a ganância não pode entrar no nosso coração, tá bom? E o nosso primeiro slide, eu trouxe alguns artigos científicos que vão falar para a gente sobre preço. O que é o preço? Bom, slogan diz o seguinte: estipular o preço correto de vendas é fundamental para a sobrevivência e o crescimento das empresas, independente de seu porte e da sua área de atuação. Vocês vão perceber que no decorrer do nosso curso eu vou trazer muitas citações científicas para vocês, de muitos artigos científicos, porque eu já falei isso e eu vou repetir. Nada do que eu tirei do método NIB saiu da minha cabeça. Tem tudo comprovação científica para provar para vocês que realmente esse método é um método embasado e que vai fazer a diferença na sua vida profissional. Uma outra definição sobre o preço, quem citou foi Santos, Franca e Moraes, e elas dizem o seguinte: definir preço, na maioria das vezes, é um fator de extrema relevância, que tem o poder de influenciar diretamente o processo constante nas micros e pequenas empresas. E aí aqui você pode se perguntar, mas Ângela, eu não sou uma empresa, eu não tenho CNPJ. Não tem ainda, mas você vai ter, porque você não comprou esse curso para você continuar sendo uma profissional CLT. Muito pelo contrário, o intuito aqui é que você cresça e cresça como empreendedora, tá bom? Pois a competitividade do mercado requer dos gestores estratégias para manter-se nele ou mesmo destacar-se, e um fator determinante para elevar as vendas é o preço bem elaborado. Então, o preço vai muito além do que um número tirado da nossa cabeça ou de uma pesquisa de mercado que nós vamos fazer. Esse preço, ele precisa ser orquestrado, elaborado, para que realmente o seu negócio, ele cresça e cresça sempre em níveis mais altos. Você vá se elevando conforme você vai organizando tudo que você precisa dentro da sua empresa. Uma outra citação com relação a preço. De acordo com Souza e Moreira, de 2015, o preço ideal de venda é aquele que cobre os custos do produto e ainda proporciona retorno desejado pela empresa. Gente, não existe condição de eu calcular o preço de um serviço e eu não ter um retorno, um lucro para isso. É por isso que essa parte é tão importante, porque a maioria das pessoas esquecem que elas são um negócio e esse negócio precisa ter lucro para crescer, para que você consiga contratar funcionários, para que você consiga aumentar o seu espaço. Eu confesso que por muitos anos eu não soube o que era isso, sabe? Eu não tive a mínima noção. Graças a Deus, quando eu comecei a empreender com o meu próprio negócio, eu abri o meu espaço, eu trouxe para o meu negócio uma tabela de preço de um bairro muito mais elevado do que o que eu estava trabalhando. Então isso fez com que eu não tivesse tanto prejuízo, mas eu não sabia calcular os meus preços. Eu simplesmente, da minha cabeça, peguei a tabela de preço da onde eu estava trabalhando e trouxe para dentro do meu negócio. E isso está errado. E é por isso que esse método NIB, ele foi pensado desde o começo, para que você, mesmo nunca tendo feito uma limpeza de pele, para que você que não tem ideia do que é tudo isso que eu estou falando com vocês, vocês consigam estudar e colocar em prática cada detalhe. E como que você vai calcular o seu salário? Bom, se nós partimos do ponto que você quer deixar de ser CLT e você vai ser uma empreendedora e uma empreendedora de sucesso, nós precisamos entender o que é o salário de uma empresária, o que é o salário de uma pessoa jurídica.
Esse salário ele chama-se prolabore, então é um valor que você precisa para sobreviver. É daí que vem o nome salário mínimo, né? Então, quando a gente empreende, nós vamos precisar anotar algumas despesas que nós temos no decorrer do mês e para que a gente possa entender qual é a nossa real necessidade com relação ao nosso salário. Muitas vezes as pessoas sobrevivem, então se sujeitam a ter um determinado salário por mês que mal dá para pagar as despesas. Só que quando nós vamos empreender, principalmente com prestação de serviço, nós temos que colocar um salário que ele cubra as nossas despesas e que a gente consiga viver do nosso trabalho, para que a gente não queira voltar para a CLT, para que a gente não queira fazer outras coisas. Então é por isso que a gente chega aqui, o primeiro ponto é a gente entender e perceber qual o salário que eu preciso e que eu quero receber. E aqui eu coloquei um outro versículo bíblico, para que você vá se contextualizando e a gente vai estudando isso também junto. Ele diz o seguinte: honre o Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O que esse versículo quer dizer para a gente? Ele também está em Provérbios. Provérbios é um livro incrível de sabedoria, que vai trazer muito conhecimento para a gente, e eu vou conseguir citar ele aqui várias vezes. O que esse provérbio está querendo dizer para a gente? E eu vou contextualizar ele aqui embaixo na nossa planilha que você vai ver. Eu não posso negar uma retribuição a quem tudo me deu, inclusive a minha vida. Então, Deus pede para que a gente pague o dízimo. O dízimo é bíblico, gente. Sim, nós precisamos retribuir para Deus. E aqui eu não estou falando que você precisa ter uma igreja a quem doar esse valor. Aqui eu estou falando que você precisa retornar para Deus pelo menos 10% do que Ele te entregou durante o seu mês, durante o seu dia. Então você tem que fazer isso com seus primeiros frutos. E essa consciência eu quero que você já vá tomando também consciência disso, porque a partir da sua primeira limpeza de pele, do seu primeiro serviço prestado depois do método NIB, eu quero que você tire 10% desse valor e você coloque para fazer uma doação. Seja para uma igreja que você frequenta, seja para ajudar pessoas carentes, seja para ajudar uma instituição, não importa. 10% do valor que você receber de cada serviço, você vai fazer uma doação. É obrigatório, Ângela, isso? Eu não tenho como te obrigar a fazer isso, mas eu te oriento e sinceramente, eu te incentivo a fazer isso. Quando você trabalha por algo maior, quando você entende que o seu trabalho vai muito além do que só receber um dinheiro para você, existe uma frase que diz o seguinte: não é nada sobre a gente, é tudo sobre Deus. Então, se é tudo sobre Ele e Ele te deu a capacidade, te deu a inteligência, a sabedoria, a oportunidade de estar aprendendo tudo isso nesse momento, isso é sinal de que você sim precisa retribuir para Ele. Deus não precisa do nosso dinheiro. Esse dinheiro não vai para Deus. Esse dinheiro vai para o seu próximo. Esse dinheiro vai para os seus irmãos. Porque já disse, isso também é bíblico: amai uns aos outros como a si mesmo. Nós estamos passando por um momento delicado na economia do país. Existem muitas pessoas passando fome e necessidade. E eu quero sim trazer essa consciência para você, tá? Porque eu quero aqui dizer para você a importância e o porquê que eu tô colocando esse custo dentro do seu salário. Isso é seu, pessoa física. A sua empresa também pode fazer isso, tá?
não tem problema. E aí eu quero que você anote em uma planilha ou anote em um caderno, da forma que você achar melhor, todas as despesas que você vai ter durante um mês. Vamos supor, você é casada e você divide aí as despesas da sua casa com o seu marido. Então você fica com a responsabilidade de pagar a água, a internet, as despesas com os passeios com os filhos ou com a própria família. Então tudo, você vai ter que ter um tempo para você pensar em absolutamente todos os gastos que você tem por mês. E isso pode ser o celular, a internet, a gasolina, a alimentação, o passeio, como eu já disse, escola, se você faz algum curso, faz pós-graduação, não interessa. O método NIB que você dispôs aí para efetuar o pagamento. Então, tudo isso tem que estar dentro das suas dívidas mensal. Uma outra coisa que eu quero, duas coisas que eu quero que você se atente a isso, porque é muito importante. Existem pessoas que têm alguns vícios ou gostam de sair final de semana para beber, para ir em barzinho, e esse consumo as pessoas esquecem de colocar dentro do cálculo para que a gente possa calcular o seu salário. Se é algo que realmente é importante para você, que você faz com muita frequência, pelo menos uma vez por mês, é importante que esse valor também esteja nesse cálculo. E um detalhe que eu também quero te conscientizar e espero que você comece a fazer desde já, porque a minha missão é fazer com que você seja uma empresária de sucesso. Eu quero que você reserve do seu valor ou agregue um valor de 20 a 30% para uma reserva de emergência. Esse termo ele é muito utilizado com os gurus, né, das finanças. Eles falam muito sobre reserva de emergência. Eu não sei vocês, mas eu vim escutar esse termo há poucos tempo, né, há algum tempo atrás, quando eu comecei a sair fora da minha caixinha. Quando eu comecei a me comunicar com pessoas diferentes, quando eu comecei a andar em lugares diferentes, eu comecei a entender. Eu tenho uma irmã que ela é muito... ela estuda muito sobre tudo, e foi através dela, inclusive, que eu comecei a entender um pouquinho sobre finanças. Confesso que ainda tenho muito o que melhorar, mas eu já passei por um processo bem restaurador com relação a isso. E essa reserva de emergência é algo que, o que eu vou te explicar aqui, tá? A reserva de emergência é um valor que você tem que ter, que ele é equivalente a 6 meses do seu salário guardados, colocado lá, investidos, tá? Não deixem na poupança, deixem num tesouro direto. Se vocês precisarem, depois eu procuro alguém, eu tenho uma pessoa que eu posso até indicar para vocês que faz esse tipo de serviço, que ensinam vocês a fazer isso. Mas eu quero que vocês poupem esse dinheiro de 20 a 30% do valor do salário de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para ficar mais prático. Suponhamos que você fez todas as suas despesas e por mês você precisa de R$2.000 de salário. Então você vai fazer o que para você calcular esses 20, 30%? Se você já quiser colocar 30%, ótimo. Se quiser começar com 20%, é melhor pouco do que nada. Então vamos supor que você queira começar com 20% guardando esse salário. Então você vai ter que ter guardado R$12.000 por mês, que é equivalente a 6 meses de um prolabore de R$2.000. Por quê? Se vir uma outra pandemia, se a crise piorar, se você ficar doente, você vai ter um dinheiro guardado para que você possa continuar arcando com as suas despesas sem ficar devedor, sem entrar no SPC e Serasa, porque não é esse o nosso intuito. Então você vai ter que ter R$12.000 guardado. Isso pode demorar um pouco, se você conseguir guardar mais.
né? Ou pode demorar mais se você conseguir guardar menos. Vamos trabalhar com o mínimo, né? Pra gente começar? Então, R$ 2.000. Tô usando a minha calculadora, tá, gente? Porque eu sou péssima aqui em matemática na cabeça. Então, R$ 2.000 de salário vezes 30%, você vai ter que ter. Então, o seu Prolabore, depois que você calculou todas as suas contas, você precisa de R$ 2.000, tá? Isso é só um exemplo, só uma suposição. E aí você vai ter que ter mais R$ 600 para você guardar, tá bom? Que é equivalente, eu coloquei 30, vamos colocar 2.000, né? 20%. Você vai ter que ter R$ 400 todo mês a mais no seu Prolabore. Então, o Prolabore seu, nessa simulação aqui, ele vai ser de R$ 2.400, tá? Isso é equivalente ao seu Prolabore. Ó, nessa nossa simulação, R$ 2.400 é o valor que você precisa para viver durante um mês. Feito isso, você vai guardar esse valor, porque a gente vai utilizar ele nos próximos vídeos, porque a gente vai chegar lá nos nossos custos fixos, variáveis, tá bom? Deu para entender aqui? Eu acredito que tenha ficado bem claro. Se ficou alguma dúvida, vocês têm o nosso chat aqui mesmo na plataforma. Temos também a comunidade do Facebook para que vocês possam tirar as suas dúvidas e as aulas de mentoria, que vão ser 5 aulas no tempo de 1 hora cada aula. Então se programem para assistir esses módulos, tá? Dentro dessa semana. Eu deixei os módulos primeiros mais curtos para que você vá pegando, se familiarizando com a plataforma, com a forma com que eu explico para vocês. Então eu deixei realmente um módulo mais curtinho para que a gente consiga tirar as nossas dúvidas e ir realmente colocando em prática tudo que eu for ensinando aqui para vocês. Bom, a aula, esse módulo, esse vídeo foi sobre o seu Prolabore. Faça essa lição de casa, anote tudo antes de seguir para o próximo vídeo, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho mais sobre a precificação de serviço com os custos fixos.